Olá, estamos juntos em mais uma academia que hoje vai tratar da relação entre a corrupção e o tráfico internacional de seres humanos. A participação e influência de agentes públicos no favorecimento deste tipo de crime é um dos destaques da dissertação de Priscila Vieira, mestre em Direito e Políticas Públicas. Ela é a convidada do programa de hoje, mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos entender a dimensão deste problema. O ponto cego do enfrentamento ao tráfico de seres humanos, a influência da corrupção no tráfico internacional de pessoas, é o tema da dissertação apresentada junto ao programa de pós-graduação do Centro Universitário de Brasília, como requisito para a obtenção do título de mestre, com orientação do professor doutor Bruno Amaral Machado. Mais de 2 milhões de seres humanos são traficados por ano em todo o mundo. A estimativa da ONU traduz a gravidade do tema, que envolve o trabalho forçado, a exploração sexual e a remoção de órgãos como práticas preferidas por parte dos criminosos. Com base em referências bibliográficas e análises de casos concretos, a pesquisadora conclui que quanto maior o nível de corrupção nos países, piores são as políticas públicas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ao analisar casos judiciais sobre o tema, constatou também que poucos agentes públicos são responsabilizados criminalmente pelos seus atos. Aqui no estúdio, os debatedores Mário Ângelo Silva, professor do programa de pós-graduação em Política Social e doutora em Psicologia Social, e Eneida Taquari, doutora em Direito e Políticas Públicas. Obrigada a vocês pela presença aqui na academia. Priscila, seja bem-vinda à academia. Muito obrigada pela sua presença. Bom, vamos lá, começar então a nossa conversa. Você fala em análise de índices internacionais. Então, eu queria que você explicasse melhor isso para a gente. Que índices são esses? E, aproveitando o gancho, por que você não tratou de índices nacionais? Bem, inicialmente, a proposta foi replicar uma pesquisa que foi realizada em 2001 por uma pesquisadora americana, em que foram cruzados dados do Departamento de Estado americano, de um relatório sobre tráfico de pessoas, e o Índice de Percepção da Corrupção, que é elaborado por uma organização não governamental, com diversos países do mundo inteiro. E a partir de uma pesquisa, de um estudo de correlação, essa pesquisadora mostrou que países em que as políticas de enfrentamento eram mais fracas, a percepção de corrupção dos agentes públicos era mais elevada. Então, pode-se dizer que existe uma correlação ou uma tendência de que a política menos forte do Estado em termos de enfrentamento ao tráfico internacional de pessoas está associada a países em que a percepção do cidadão, a percepção comum sobre a corrupção, ela é mais elevada. Uhum. Essa pesquisa ela já foi feita depois por outros pesquisadores, tem uma outra pesquisadora na Alemanha que também faz esse cruzamento de dados e a corrupção tem sido levantada como um dos fatores do tráfico internacional de pessoas, um fator que colabora. O tráfico internacional ele ainda é uma conduta criminal que é multifatorial, não dá para associar a um fator específico. Mas em diversos estudos no mundo inteiro, tem-se percebido que a atuação do agente público ela serve para viabilizar o transporte da vítima ou a manutenção numa situação de exploração, e a corrupção tem sido ressaltada como um fator muito relevante nessa cadeia de tráfico. Como esse estudo já havia uma metodologia implementada, e depois eu até ampliei um pouco e utilizei outros índices internacionais. Eu também utilizei um índice que é elaborado pelo Banco Mundial, que é o controle da corrupção, e também um outro índice de tráfico internacional de pessoas. Eu resolvi, para fechar um pouquinho
o âmbito da pesquisa e conseguir aprofundar mais a pesquisa sem deixar muito amplo o meu escopo, eu me voltei para o tráfico internacional de pessoas sem abarcar especificamente o caso brasileiro. Eu acredito que é bastante relevante que essa metodologia possa agora ser aplicada dentro do Brasil e que a gente consiga, a partir de dados levantados no Brasil, fazer o cruzamento da influência da corrupção no tráfico. Priscila, mesmo que de forma breve, você chegou a se deparar com algum dado nacional? Olha, inicialmente, na minha pesquisa exploratória, eu fui ao Ministério da Justiça e pesquisei os processos que tratam de cooperação jurídica internacional, mas a partir de processos iniciados no Brasil ou que demandassem cooperação brasileira. Naquela base de dados, eu só consegui levantar um caso que tratasse ao mesmo tempo de corrupção e tráfico de pessoas. Mas o problema de se levantar dados sobre o tráfico é verificado em todas as pesquisas que eu tive acesso, no mundo inteiro. Ainda existe um problema do dado chegar ao sistema de justiça e os casos ainda são conhecidos, ainda são muito poucos no mundo todo. Mas isso não significa que sejam poucos, né? Não significa que sejam muito poucos. Esses são os dados que chegam ao sistema ou acadêmico ou de justiça. Ainda existe por trás diversas pessoas que estão em situação de exploração e que não reportam os casos à justiça ou que, infelizmente, não conseguem nem chegar à justiça. Priscila, para a gente se aprofundar um pouquinho mais na sua pesquisa, você fez uma comparação desses índices internacionais com 5 casos judiciais internacionais. Uhum. Quais foram esses casos, se você puder levantar algum deles, e a qual conclusão você chegou? Olha, a partir do cruzamento desses índices, que é um cruzamento frio de avaliações internacionais, de números frios sobre a percepção da corrupção e sobre a nota que um país tem sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, eu tentei pegar essa conclusão e verificar se haveriam casos reais, concretos, que pudessem mostrar que existe essa relação. Infelizmente, os números ainda são muito poucos, reduzidos. Eu utilizei um banco de casos judiciais que é organizado pela UNODC e nesse banco apenas 7 casos retornaram à pesquisa tráfico e corrupção. 2 casos eu não consegui localizar o caso original nos seus respectivos países. Então, me restaram 5 casos que ilustram em diferentes países do mundo e a participação de agentes públicos em casos de tráfico. E o que me chamou a atenção é que eram agentes bastante diferentes entre eles. Então, há um juiz que dificulta a continuação de um processo judicial em um caso de tráfico de meninas, a atuação de policial que ajuda na travessia de fronteira. Os casos, eles permeiam diferentes agentes públicos, além dos casos relatados pela academia, que aí eu não tive acesso ao caso judicial em si, mas eu consegui identificar, por exemplo, na Índia, nas Filipinas, a participação de diversos agentes que facilitavam o transporte das vítimas, ou de agentes de imigração que faziam vista grossa para a situação de possíveis vítimas, ou policiais que participavam ali, recebiam propina para não ver uma situação ilegal no bordel, até porque foram relatados como clientes daqueles bordéis. E as vítimas, elas se sentiam muitas vezes ameaçadas nessas situações, uma vez que o representante do Estado que estava ali
estava coagindo ou cobrando propina para mantê-las naquela situação. Então, essa foi uma situação em que reforçou a minha tese de que a participação do agente público corrupto, ela colabora para poder manter a vítima naquela situação de exploração e que para a vítima não conseguir chegar a um sistema de justiça e muito menos a um sistema de proteção às vítimas que elas têm direito. Bom, Priscila, nessa primeira parte do nosso bate-papo, a gente já percebeu que é um assunto extenso, complexo e um tanto obscuro, né? No segundo bloco, a gente volta com a participação dos nossos debatedores que vão nos ajudar a entender melhor, porque agora a gente faz uma pausa bem rapidinha. Voltamos já já, não saia daí. O Academia está de volta e hoje falando sobre a influência da corrupção no tráfico internacional de seres humanos. A gente começa esse segundo bloco com a participação do professor Mário, que inclusive tem uma pesquisa, né, professor, na área, no âmbito nacional. Por favor. Então, quero agradecer, né, o convite, parabenizar, né, Priscila por esse trabalho tão importante e por esse contraponto que ela faz entre corrupção e tráfico, né? É muito importante. Eu espero que você prossiga seus estudos aqui no Brasil e nós possamos ter mais dados, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer esse universo complexo, como você disse, a partir de uma pesquisa que eu fiz junto com o Ministério da Saúde, né? Uma parceria Universidade de Brasília e Ministério da Saúde, para conhecer melhor as repercussões do tráfico na saúde, na vida e saúde das pessoas. O meu recorte foi mulheres e o tráfico para fins de exploração sexual, né? E fizemos a conexão Brasil-Europa e constatamos que a situação dessas mulheres é uma situação muito difícil, né? E que impacta diretamente a saúde física e mental dessas mulheres, né? E então eu quero aproveitar, né, esse conhecimento que eu tive nessa pesquisa e perguntar para a Priscila, né? Priscila, como é que a política nacional de saúde, de combate, enfrentamento ao tráfico, né, serviu para você ou poderá servir em suas análises sobre a situação brasileira? Porque a política, ela envolve também os outros países, né? Que são signatários do protocolo de Palermo, né? Então, e o plano brasileiro e a política brasileira, ela poderá realmente ajudar tanto a propiciar esse cruzamento, corrupção e tráfico, quanto enfrentar e combater esse crime que cada vez aumenta mais no Brasil, envolvendo não só mulheres, como foi a minha pesquisa, mas crianças, travestis, transgêneros e pessoas que são vítimas do trabalho escravo. Obrigada pela pergunta, professor. Eu avaliei durante a pesquisa exploratória as duas políticas brasileiras de enfrentamento ao tráfico e verifiquei que não havia no documento expressamente nenhuma menção à atuação do agente público corrupto. Inclusive, isso não era nem previsto antigamente pela legislação brasileira. Essa é uma problemática que vem sendo tratada muito recentemente, depois do protocolo de Palermo, e que eu acho que só agora está começando a ser refletida nas diversas legislações do mundo e também nas políticas nacionais de enfrentamento. Então, eu acredito que agora, com a adição da nova lei de tráfico de pessoas no Brasil, que prevê um agravamento para casos em que há atuação de agente público no processo ou no caso do tráfico de pessoas, eu acredito que isso vai começar a se refletir
na política de enfrentamento, que eu acredito que deve estar sendo editada uma nova política nos próximos meses. Então, é uma questão muito nova ainda, é muito importante. O Brasil avançou bastante nessa questão na última década, eu diria, e a política, ela ataca diversos pontos, ela traz muito a necessidade de articulação entre os diversos setores, tanto do Estado quanto da sociedade civil. Tem a divisão, uma divisão clássica de proteção, medidas de proteção, de prevenção, de persecução criminal. Então, não ataca apenas a criminalização, mas também como tratar a vítima que que retorna de uma situação de exploração, que é muito importante, mas ainda havia uma cegueira em relação à corrupção como um fator que viabiliza o tráfico. E eu acho que a gente pode avançar agora que a lei mudou também. O Ministério das Relações Exteriores está muito preocupado com isso e tem feito várias ingerências, né, nos países, através dos consulados, para melhorar esse contato, né, da representação brasileira com os nossos brasileiros que lá estão, nesses países, né, inclusive com o consulado itinerante, não é? Indo mais diretamente nas localidades e nas comunidades onde existem brasileiros e brasileiras vítimas dessa situação de tráfico, né? São pessoas que estão em cárcere privados, sujeitas a vários tipos, né, de riscos, à vida, à saúde, né? Então, é preciso que o Ministério das Relações Exteriores de Itamaraty, junto com o Ministério da Justiça, né, doutora, fortaleça essas medidas para que realmente o brasileiro e a brasileira no exterior tenham maior proteção. Professora? Eu queria primeiro parabenizar a Priscila pela pesquisa, né? Uma pesquisa importante e uma pesquisa que tem repercussão mundial, né? Já que o tráfico de pessoas, o tráfico de seres humanos é um tema, é uma prática que movimenta a economia mundial também, ainda que subterrânea, como já falamos. E eu queria colocar o seguinte ponto, né? No Brasil, em especial, nós tivemos a modificação da legislação recentemente, só agora em 2016, onde realmente a gente passou de tráfico de pessoas como crime sexual para um crime especial, numa lei especial, onde abarca não só a exploração sexual, mas a colocação em lar substituto de crianças, a questão da extração de órgãos para o tráfico também, né? A questão da colocação em lar substituto, trabalho escravo, enfim. Então, a legislação brasileira, realmente, a partir de 2016, ela se tornou mais ampla e mais protetiva, vamos dizer assim, no tocante à repressão. Até 2005, né, nós só tínhamos o tráfico como crime sexual e, mesmo assim, para exploração sexual, não para outras finalidades. E a corrupção, por outro lado, nós temos um avanço também no tocante aos sistemas, né, o sistema universal, o sistema da ONU, que tem influenciado o Brasil na modificação da sua legislação, porque até então a gente tinha crime de corrupção apenas previsto no Código Penal, com penas relativamente brandas para, vamos dizer assim, a ofensa causada no bem de toda a sociedade. Então, Priscila, o que eu queria saber é o seguinte: o Protocolo de Palermo e seus protocolos adicionais que foram editados, né, que foram convencionados para a repressão do crime organizado transnacional, já tinha essa vertente de combate à corrupção. Porque, na verdade, quando tratava do crime organizado transnacional, ela englobava o tráfico de pessoas exatamente como uma modalidade que fomentava esse crime transnacional. Então, eu te pergunto o seguinte: nos países que você analisou, que foram um dos países é a América Latina, né, a Argentina, e os outros países diversificados aí no mundo, eu queria saber se você chegou a analisar, em relação ao conceito, se esse conceito, por exemplo, no Brasil, a diversidade de conceitos do que é o tráfico de pessoas no Brasil, na América Latina como um todo,
na Europa, na Ásia, e de corrupção também, dificulta e tem dificultado os procedimentos em âmbito mundial e também regional e nacional desse combate e dessas políticas de enfrentamento, né? Porque as políticas de enfrentamento no Brasil são interessantes, mas quando a gente não localizar, evidentemente, processos com punição ou dados, parece que é um crime invisível que ele não ocorre, quando na verdade a gente sabe que ocorre. O que acontece é que o judiciário não tem tido a possibilidade de condenar e fomentar esses dados para que as políticas sejam direcionadas exatamente no que é necessário e importante. Obrigada, professora, pela pergunta. O que eu percebi é que a legislação brasileira realmente avançou muito agora com a nova lei, ainda que, como pesquisadora, a gente sempre acha que ainda foi uma mudança tímida, que poderia ter abarcado outras questões que são um problema para o enfrentamento ao tráfico de seres humanos. Quando se avança nessas formas de exploração em que as pessoas são vítimas, é muito importante para eu conseguir, inclusive, avançar na cooperação jurídica internacional. Porque quando o Brasil, por exemplo, é demandado em um caso de tráfico de pessoas para adoção ilegal ou para exploração do trabalho escravo ou outras formas de exploração que não apenas a exploração sexual, ficava muito difícil para o poder executivo brasileiro, o judiciário, quando precisava de alguma medida de execução, assumir ou enfrentar aquela medida por não ver na legislação brasileira uma tipologia criminal adequada. É sempre possível e é importante que a gente comece a divulgar isso, que a cooperação jurídica pode se basear apenas no tratado, no protocolo de Palermo, no caso, ou na Convenção de Crime Organizado. Isso seria viável, mas lá na ponta, para quem vai executar aquela medida, às vezes é muito difícil se não houver a tipologia adequada. Então, o Brasil ganha muito na cooperação internacional por avançar nessa questão, e eu acredito que o problema da diferença de tipologia, a diferença de linguagem e de como se vê o problema entre os diversos países do mundo acaba prejudicando a cooperação que se pode ter num enfrentamento internacional mais efetivo. Ok. Priscila, para a gente terminar, eu queria te perguntar se é possível traçar um padrão dessas vítimas, mesmo que de forma internacional. Eu sei que você pesquisou, são casos de vários países, mas é possível traçar um padrão, um perfil? Olha, a gente sempre tenta tomar o cuidado de não estigmatizar um grupo específico para... Enfim, eu acho que não é assim que a gente vai conseguir resolver o problema. Mas os mais diversos padrões de vítimas são encontrados. Então, desde hoje já há relatos de casos de tráfico de óvulos para fertilização. A criança das mais diversas idades para adoção ilegal ou para a exploração do trabalho infantil ou mesmo para a exploração sexual. Quando se fala em pesquisas de tráfico internacional de pessoas, chamam muita atenção os casos de exploração sexual, mas que, segundo o relatório da UNODC, já estão reduzindo em relação às outras formas de exploração, porque a gente também vê casos de homens que são traficados tanto para a exploração sexual quanto principalmente para o trabalho forçado. Na África há muitos casos de tráfico de pessoas, crianças e homens principalmente, para o uso militar em guerras civis localizadas. Então, o perfil de todos esses grupos, na verdade, eu acho que, em geral,
se encontra na baixa renda, na falta de acesso à educação e à informação, ainda que várias pessoas saibam que estão indo para um outro país se prostituir ou participar de atividades sexuais, mas que chegam lá e são exploradas e que possuem uma dívida que elas não conheciam anteriormente e que dificilmente conseguem sair desse ninho de exploração. Então, acho que esses seriam os elementos mais comuns. Ok, então mesmo havendo um perfil social, é importante que a sociedade, de uma forma geral, esteja atenta de que qualquer um pode ser vítima, né? Exatamente. E de que a gente também tem que fazer a nossa parte. Exatamente. Priscila, te agradeço, parabéns pela pesquisa. Obrigada. Muito obrigada pela presença aqui na academia. Agradeço também aos debatedores pela contribuição e pelas perguntas. E é isso, a academia fica por aqui. Lembrando que a íntegra do programa também está disponível na internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou entre em contato com a nossa produção para enviar uma sugestão de tema. O e-mail é academia@stf.jus.br. Você segue agora com a nossa programação. Até a próxima. Tchau.